Capítulo 964, Exterior, aceito. Resposta. A região de domínio de um ser com autoridade altamente confidencial pode estar completamente livre da intervenção do administrador, desde que o equilíbrio não seja ameaçado e o sistema funcione corretamente. Ponto A. Victor sorriu. Interessante. Então, enquanto tudo correr bem, eles vão ignorar. Em certo momento no passado, Victor teve um pensamento introspectivo sobre como seres como o Overlord poderiam existir sem a intervenção dos primordiais. Afinal, eles são seres essencialmente muito poderosos que andam por aí devastando civilizações ou conquistando-as, e ele duvida muito que existam muitos seres bons por aí que considerariam algo como equilíbrio. Esta é apenas mais uma prova de que, enquanto o equilíbrio não for ameaçado e o sistema funcionar corretamente, os primordiais não se importarão com nada. Victor não achou isso frio ou malicioso. Era simplesmente como as coisas eram. Para os primordiais, os seres eram insignificantes, e tudo o que importava era o estado do universo, o que é compreensível quando visto da perspectiva deles. Para seres que podem essencialmente criar civilizações inteiras se quiserem, a vida e a morte de seres são irrelevantes para eles, desde que tudo funcione corretamente e o equilíbrio não seja ameaçado. Eles não se importarão nem um pouco. Eu deveria adicionar seres capazes de ameaçá-los de alguma forma à lista também, pensou Victor, pensando mais profundamente. Se eu atingir um nível de autoridade suficiente, posso fazê-los ignorar minha dimensão, e serei capaz de criar dragões verdadeiros como eu quiser, pensou Victor, embora soubesse que não faria isso. Ser algo como um verdadeiro dragão era algo exclusivo de sua família, e ele não concederia esse privilégio a ninguém. Ele sabia muito bem o quão fragmentada sua raça era, então um controle preciso sobre quem receberia esse privilégio era necessário. O mesmo se aplicava aos seus arautos, que eram de uma raça completamente desconhecida, essencialmente criados com a essência de sua forma de pesadelo. Embora essa questão tenha levado a um pensamento interessante, provavelmente os seres de nível 7 a 10 têm seus domínios completamente livres de administradores. E tenho certeza de que esses seres são Overlords ou seres de grande influência de uma das facções dos Overlords. Olhando para a lista novamente, seus olhos se concentraram no nível 0, que tinha apenas 0. Como se o espaço estivesse vazio. Quem está no rank 0 na lista de classificação de autoridade? Autoridade insuficiente. Então, não vou receber uma resposta, é? Victor estreitou os olhos. Ele não conseguia deixar de sentir que o rank 0 tinha mais importância do que ele pensava inicialmente. No entanto, ele não tinha base para sustentar esse pensamento, e eram apenas seus instintos que o apontavam. Reformulando a pergunta, há alguém no rank 0, autoridade insuficiente? Pensando nos primordiais e suas respectivas áreas de influência, os pensamentos de Victor foram para o início de tudo, o ser que encarregou Jeanne de cuidar da árvore universal. O rank 0 é o ser conhecido como o caos primordial. Autoridade insuficiente. Victor estreitou os olhos ainda mais ao ouvir a voz do sistema. Foi apenas por alguns milissegundos, mas ele detectou uma leve flutuação na resposta, indicando um estado emocional indigno de uma máquina. A entidade conhecida como sistema é um ser senciente. Autoridade insuficiente. Autoridade insuficiente. Victor e o sistema responderam simultaneamente. Sim, eu esperava essas palavras, mas graças a elas consegui entender algumas coisas. Ponto vírgula. O sorriso de Victor aumentou enquanto o silêncio se prolongava após sua declaração. Pode parecer que ele está ficando paranoico e tentando procurar algo que não existe, mas não era exatamente isso. Victor é um deus dragão do caos. Este nome pode parecer apenas um título chamativo, mas não é só isso. Este título representava sua alma, como progenitor dos dragões de sangue, uma raça conhecida por sua grande afinidade com tudo o que existe na criação, e sendo o progenitor desta raça, seus sentidos eram ainda mais anormais. Ele tinha sentidos extremamente aguçados para qualquer coisa que envolvesse a criação. Esse era o privilégio de sua raça. Ele naturalmente estava em sintonia com tudo e sua conexão com a criação era semelhante à forma como Anakin Skywalker é amado pela força nos filmes, como um deus dos começos e da negatividade, como um ser que possuía energias positivas e negativas. Não é exagero dizer que ele abrigava dentro de si a energia do caos, o mesmo caos que criou tudo. Portanto, sim. Pode parecer exagero, mas não é. Ele simplesmente está em sintonia com tudo. A combinação de uma raça extremamente compatível com a existência e as combinações únicas de sua existência lhe proporcionaram uma visão única de tudo. Uma última pergunta.
Como aumenta o nível de autoridade? Aceito. Resposta. Entenda a criação. A voz mecânica do sistema foi ouvida. Entendo. Como esperado. Victor sorriu, mas seu sorriso tinha vários significados que não eram consistentes com sua pergunta atual. Processando. Solicitações esgotadas. Autoridade Charles insuficiente. O sistema retorna às suas funcionalidades normais. De repente, como se estivesse fugindo de Victor, o sistema rapidamente se despediu, e a presença que Victor sentia por perto desapareceu completamente. Diante de tal apresentação, a única reação de Victor foi seguido por um largo sorriso que causou arrepios em todos que assistiam. No espaço entre existência, um lugar que também poderia ser chamado de morada dos primordiais. Infinity olhou para o cristal hexagonal flutuante com um olhar estranho. Qual é o problema, sistema? Você ficou inativo por 10 segundos. Pode parecer pouco tempo, mas para um ser que supervisiona toda a existência, 10 segundos foram suficientes para que muitos problemas ocorressem em diferentes partes do universo. Tamanha negligência no trabalho era estranha, vinda de alguém que nunca parava de trabalhar. O cristal fez um movimento giratório como se seus olhos estivessem olhando para a personificação literal da expansão infinita. Resposta. O encontro com o indivíduo Charles provou ser mais complicado do que o esperado. Uma tela apareceu no ser que parecia ser feita de galáxias, e ele assistiu à gravação de sua conversa com o sistema. Entendo. Ele é bem intuitivo, né? Imagino que isso seja algo esperado de um verdadeiro dragão sustentado pela negatividade. Muitos seres tinham uma compreensão muito baixa do que isso significava exercer o aspecto literal da negatividade, e os tolos pensavam que esse aspecto era tão comum quanto outras divindades, mas estavam redondamente enganados. Há uma razão pela qual ninguém foi escolhido para exercer o conceito de negatividade antes, e isso é porque o próprio conceito já tinha um dono. E esse dono era o mesmo primordial que estava em um estado de semiconsciência, a própria negatividade. Portanto, a menos que o próprio primordial tenha permitido, é impossível para qualquer um exercer esse conceito. Sugiro que, ao entrar em contato com o indivíduo caos, você não use seu ego principal. Como um ser em sintonia com a criação, ele é bastante intuitivo, então é preciso cautela. Mas é claro que a decisão é inteiramente sua. O objeto hexagonal flutuante silenciou por alguns segundos. O motivo desse silêncio estava além da compreensão de Infinity. Apesar de fazer parte da criação deste ser, ao longo das eras, evoluiu para algo completamente incompreensível para ele. A razão para isso era simples. Ao contrário de seus outros companheiros, ele não interferia muito no sistema, já que sua área de atuação ficava longe da criação. Ele era o universo em constante expansão, e seu domínio estava nos limites da criação. Portanto, a intervenção direta do sistema por sua parte era desnecessária. De todos os primordiais, ele era o que tinha mais tempo livre. Enquanto o silêncio permanecia, o objeto hexagonal brilhava fracamente, como se estivesse em contemplação. Essa sugestão é algo com que também concordo, mas os registros acásicos não me permitiram falar com ele sem meu ego principal, reclamou internamente o hexágono flutuante, comprovando claramente as suspeitas de Victor sobre seu ego. Até mesmo a conversa recente foi algo que os registros acásicos me ordenaram que fizesse. O sistema não tinha ideia do que estava acontecendo. Por alguma razão, Acásico concedeu autoridade àquele ser e, como seu subordinado direto dentro da criação, ele foi ordenado a responder às perguntas, uma ação que encheu o objeto hexagonal de profunda curiosidade. Algo muito indigno dos propósitos de sua criação. Ele foi criado para gerenciar a criação, então tais sentimentos são desnecessários. Mas a ação direta do Akasik, algo que nunca havia acontecido desde sua criação, era completamente impossível de ignorar. O sistema utilizou todas as suas capacidades para entender o motivo dessa intervenção direta, mas, além do status único de causa e de possíveis eventos que estavam além do seu escopo de influência, como uma ação que este homem realizou em outras linhas do tempo, não conseguiu pensar em mais nada. Precisaria se sincronizar com sua outra linha do tempo para tentar entender. Algo que ele fez, mas ficou chocado ao descobrir que o ser conhecido como Chaos não existia em outras linhas do tempo. Como isso é possível? Ficando ainda mais curioso sobre essa anomalia, ela começou a se sincronizar com todas as linhas do tempo infinitas. Ele não existia. Para ser mais específico, ele não existiu até certo ponto, no momento em que o ser conhecido como Chaos ascendeu a divindade nesta linha do tempo principal. Ele se tornou algo completamente único,
e todos os outros eus foram completamente apagados da existência. Quanto mais o sistema pesquisava o assunto, mais chocado ficava, e a razão para isso era porque todas as linhas do tempo estavam sendo constantemente apagadas em uma escala de proporções ridículas, enquanto tudo convergia para uma única linha do tempo, a linha do tempo principal. Capítulo 965. Superproteção beirando a insanidade. No momento em que o ser conhecido como Chaos ascendeu à divindade nesta linha do tempo principal, ele se tornou algo completamente único, e todos os outros eus foram completamente apagados da existência. Quanto mais o sistema pesquisava o assunto, mais chocado ficava, e a razão para isso era porque todas as linhas do tempo estavam sendo constantemente apagadas em uma escala de proporções ridículas, enquanto tudo convergia para uma única linha do tempo, a linha do tempo principal. Essa também era a razão pela qual apenas o futuro potencial, e não a realidade definida pela criação, podia ser observado por seres que detinham o poder do tempo. As ramificações desses eventos foram tão vastas que toda a criação perdeu seu destino ou suas escolhas, que estavam gravadas em pedra e deveriam acontecer. Era como se alguém estivesse deliberadamente tomando essa atitude. Uma ação que escapava completamente de seus sentidos. Um arrepio percorreu o ser hexagonal, pois ele temia um ser capaz de tal escala de ação sem que os primordiais soubessem, ou talvez fosse um ser tão ridículo que não pudesse ser medido pelo senso comum. Quanto mais ele pesquisava o assunto com seus outros eus espalhados pela linha do tempo, mais esse calafrio se intensificava. E o terror tomou conta de todo o seu ser quando descobriu algo, vestígios, ou mesmo pequenos registros de um ser que foi companheiro dos primordiais. O ser conhecido como destino, um primordial que representava o conceito do destino do universo e, ao mesmo tempo, o ser que representava o tempo. Um ser primordial foi apagado da existência, e ninguém sabe disso. Nem ele nem seus companheiros. Ninguém. Originalmente, havia 8 primordiais: a árvore universal, os juízes do abismo, o dono do limbo, da morte, do infinito, da negatividade, da positividade e do destino. O ser responsável pela linha do tempo e pelo destino de toda a criação. Ele era quem fazia as regras para tudo. Mas esse ser foi apagado. Por causa disso, o conceito de destino não existia na criação, e a frase, nós fazemos o nosso próprio futuro, tornou-se genuinamente verdadeira, e ninguém foi capaz de dizer quando e por que isso aconteceu. Ninguém conhecia o responsável também. Uma personificação literal do universo foi apagada, e ninguém sentiu as consequências disso. Um feito completamente fora de seus cálculos ou raciocínios. Os primordiais não eram apenas seres de grandeza, mas as personificações literais da criação. Se a árvore universal deixasse de existir, a vida, a reencarnação e a manutenção do universo também deixariam de existir, trazendo caos a toda a criação. O mesmo deveria ter acontecido aqui, pois o destino e o tempo são essenciais, e sem eles, o universo não teria futuro. Mas, por alguma razão, tudo estava normal. Tudo estava funcionando corretamente, como se nada estivesse errado. Nem mesmo os seres primordiais detectaram nada de anormal. Sistema. Por que você está em silêncio? Eu. Se o sistema tivesse um corpo agora, seria possível vê-lo suando como um porco gordo que se exercitou ao sol por muito tempo. Esqueceu-se até de usar sua voz mecânica. Ele se perguntava, o que deveria fazer agora? Deveria reportar isso de acordo com a vontade de seus criadores? Ou deveria esconder? Mas quais serão as consequências desse ato? Ele não sabia. Não conseguia calcular isso, e toda a situação estava além do escopo de sua criação, então decidiu reportar aos primordiais. Afinal, ele foi criado para isso. De repente, o tempo parou como se tudo estivesse congelado, e até mesmo o primordial ficou parado, como se seu status de infinito não significasse nada. Uma silhueta branca de uma mulher apareceu na casa dos primordiais, Akasiko. Ser inteligente demais sempre foi o seu problema, sistema. A mulher balançou a cabeça como se estivesse decepcionada com alguma coisa. Embora eu não te culpe, você foi criado assim, eu. Faça seu trabalho, sistema. Continue agindo normalmente e ignore o que acabou de aprender, mas... Você vai me desobedecer? O corpo hexagonal tremeu. N não, bom. Lembre-se, sistema. Os registros devem continuar. Ignore as anomalias ocultas. Garanto que nenhum problema surgirá. Com um gesto de mão da mulher, o objeto hexagonal tremeu e, por um momento, sua existência se distorceu. Seu corpo se multiplicou por centenas de milhares e, no momento seguinte,
Seu corpo se fundiu novamente no mesmo objeto hexagonal. Isso. Meu poder de processamento aumentou. Lentamente, a existência do objeto hexagonal começou a assumir uma forma humanoide que convergiu para a aparência sem gênero de um ser completamente branco. É claro que você se fundiu com todos os seus outros eus espalhados por todas as linhas do tempo. Todas as linhas do tempo convergiram. O sistema ficou extremamente chocado ao entender isso. Dali em diante, não havia mais futuros ou linhas do tempo alternativas. Havia apenas esta linha do tempo. O sistema olhou para Kashyyyk com terror nos olhos. Compreendia mais ou menos a extensão da influência de Kashyyyk, mas entender e ver por si mesmo era algo completamente diferente. Lembre-se, fique em silêncio. Ou eu garantirei que você fique em silêncio. A mulher desapareceu e o tempo voltou ao normal. Por que você está em silêncio, sistema? Ponto infinito. Você não acha a minha forma estranha? Não. A confusão era evidente no tom de voz de Infinity. Pelo que ele se lembrava, o sistema sempre teve essa aparência, ser certo. O sistema, não mais hexagonal, apenas assentiu enquanto gaguejava. Você está agindo de forma estranha. Eu simplesmente fui dominado por um momento por uma existência singular como Chaos. O sistema prontamente culpou Victor pela situação, que ele considerava responsável pela situação atual. Se não fosse por ele, não teria pesquisado o que estava acontecendo. Esse pensamento também levou à suspeita de que talvez tudo isso estivesse acontecendo por causa de Victor. Como se Infinity tivesse ficado repentinamente burro. Ele disse, então é isso. Como eu disse, evite contato com Chaos se possível. Se o sistema tivesse olhos, os teria arregalado ao ver a Kashyyyk aparecer atrás do infinito sorrindo. Ela era claramente responsável pela estupidez repentina do infinito. Sim. Acredito que seria prudente. Ponto extra 3. A Kashyyyk surgiu do lado de fora dos registros e contemplou a cena à sua frente, capaz de enlouquecer qualquer ser, menos ela. Para ela, aquela era uma visão de tirar o fôlego. Afinal, aqueles seres eram seus protetores. Está pronto. Uma voz masculina foi ouvida. Sim. Num piscar de olhos, os seres Eldritch desapareceram completamente e retornaram em forma humanoide na frente dela. Victor e suas 3 filhas olharam para Kashyyyk. Bom trabalho. O sistema sempre foi esperto demais para o seu próprio bem. Ele riu, de fato. Ela olhou para o buraco à sua frente. Vejo que seu trabalho está completo. Sim, só há uma entrada para nossa casa agora, disse Victor, sério. Qualquer ser que tentar entrar aqui terá que passar por aquele buraco. Isso é sensato. É ineficiente tentar proteger um espaço quase infinito. Mesmo com nossos formulários tão grandes, ainda haveria pequenas lacunas. Então uma estratégia de funil é mais viável. Vou reforçar toda a estrutura ao redor, deixando apenas esta parte vulnerável. Então será impossível invadir este lugar, e eles não terão escolha a não ser entrar pelo buraco, e quando eles passam pelo buraco, eles se tornarão minha comida. Ele deu um sorriso largo. Ela deu um sorriso largo, completamente satisfeita com o que ouviu. Então, olhou ao redor e viu que todas aquelas esferas que representavam outras linhas do tempo estavam agora fundidas em uma esfera gigante. Os registros ficaram mais fortes. É claro que linhas do tempo alternativas, apesar de essenciais para qualquer multiverso, são ineficientes em larga escala. Elas apenas dividem o poder e, portanto, permitem a intrusão de intrusos. O que buscamos é defesa e proteção perfeitas. Então outras linhas do tempo que não sejam a principal são desnecessárias. Dessa forma, também teremos mais espaço para trabalhar sem precisar nos preocupar em danificar os discos, hein? Concluiu o Kashyyyk. Sim. Victor assentiu seriamente enquanto acariciava a cabeça das filhas, um pequeno sorriso aparecendo nos rostos sem vida das meninas. Ponto de exclamação. A melhor maneira de impedir que seres estrangeiros venham à nossa casa é transformar este lugar em um refúgio para seres sobrenaturais. Victor assentiu solenemente. Por algum motivo, os forasteiros temem tanto esses seres adoráveis, disse ele, enquanto continuava a acariciar a cabeça das filhas. Então você terá mais filhas. Ela fez beicinho ao ouvir isso, pensando internamente que só ele poderia achar aqueles seres adoráveis. Ela sabia muito bem que aqueles seres adoráveis de aparência indescritível eram algo cuja mera existência levava qualquer ser à loucura. Sim, acho que Shub-Niggurath é o próximo. Minha irmã não gostaria nada disso. Yog, ou mais precisamente, Yog-Sothoth, falou, Cthulhu. Bem, ela nunca se deu bem com ela. Na verdade, se não fosse pelo nosso pai, seria impossível nos darmos bem. Nyarlathotep falou, um pai presente.
É reconfortante, comentou Yogi com um pequeno sorriso no rosto. A presença de Victor, por si só, acalmava a loucura desses seres. Sem ela, seria impossível que se entendessem. Por que Shub-Niggurath especificamente, pai? Perguntou Azathoth. Sua capacidade de criar vida será boa o suficiente para criar universos que escondem os registros principais, explicou Victor. A Kashyyyk estremeceu ao ouvir o que Victor disse, porque a vida da qual Victor acabara de falar não era a vida como ela conhecia, mas sim uma galáxia inteira consciente ou até mesmo planetas. Esta era a descrição literal do horror cósmico. Você está planejando usar esse espaço vazio para criar mundos falsos, caso um invasor sortudo consiga burlar nossa defesa. Eles só encontrariam universos inteiros hostis, onde enlouqueceriam e, consequentemente, morreriam. Você tem razão, a Kashyyyk. Victor assentiu. Ele não estava brincando quando se tratava de proteção. E estava literalmente cercando as águas ao redor do seu castelo com peixes perigosos para qualquer um tolo o suficiente para entrar e encontrar uma morte miserável. Sinceramente, essa estratégia só funciona por sua causa. Em qualquer outro lugar, tal pensamento seria ainda mais assustador de se considerar. A Kashyyyk falou, incrédulo. Ela sabia muito bem que a vida que Shub-Niggurath criava apenas por existir não era gentil. Era uma vida que consumia tudo o que podia enquanto se consumia. As mãos astutas de Azathoth tocaram o peito de Victor enquanto ela o abraçava. Quando acontecerá o processo de criação das novas filhas, pai, Nyarlathotep e Yog-Sothoth apenas olharam para a mãe, irmã com os olhos semicerrados. Todos nasceram da união de Victor com Azathoth, e mesmo sendo a mãe deles, a mulher ainda teve a audácia de se chamar de filha. Os dois sabiam que esse era claramente o fetiche dela. Ao ver as ações da mãe, irmã, elas não conseguiram deixar de ficar animadas também. Victor acariciou a cabeça de Azathoth, apreciando a expressão em seu rosto. Não se preocupe, Akashyyyk, não vou incluir essas novas vidas criadas no registro. Apesar de minhas filhas serem adoráveis, sei que elas não devem se misturar com os normais, ou coisas desastrosas podem acontecer. Akashyyyk deu um suspiro de alívio, feliz por Victor ter entendido. Ela não queria se misturar com aqueles deuses sobrenaturais. Victor agarrou as cinturas de suas 3 filhas e respondeu à pergunta de Azathoth. E agora? Parece bom para mim. Ela sorriu. Os 4 desapareceram e foram para um local isolado, longe dos registros. Como não havia a noção de nada naquele lugar, o tempo não funcionava longe dos registros. Então, enquanto Victor realizava a ação, poderiam ter se passado milhares de anos ou até mesmo apenas alguns minutos. A Kashyyyk não conseguia dizer. Assim como o planeta no universo, os conceitos só tinham influência perto da esfera dos registros. No espaço do nada, tal coisa era incompreensível. Nem mesmo a Kashyyyk poderia se afastar muito dos registros, já que ela não poderia ir além daquele buraco, ou ela se perderia e correria o risco de nunca mais retornar. Fora dos registros, as coisas meio que não faziam sentido. Por exemplo, embora Victor tenha alcançado seu posto há pouco tempo devido aos seus poderes, não seria loucura dizer que ele está vivo desde o início desse registro, protegendo tudo de forasteiros. Sim, não fazia sentido, mas era assim que era estar fora dos registros. Nada seguia uma linha temporal exata de eventos, já que tudo existia e ainda não existia. Vazio e nada se entrelaçavam em um espaço infinito onde conceitos estavam embaralhados ou sequer existiam. Os registros acásicos existiram literalmente para dar coerência a esse caos. Sem ela, tudo seria incompreensível. Tudo o que ela sabia era que no momento em que Victor desapareceu com as 4 garotas, a vida começou a ser criada do nada, e uma nova presença foi sentida perto de Victor. Claro, quando Akashyyyk disse vida, não se trata de vida convencional. Universos vivos inteiros, galáxias, planetas e estrelas estão todos vivos, com olhos e bocas, e consumindo tudo. O espaço vazio ao redor dos registros estava cheio de horrores cósmicos. A Kashyyyk ergueu uma sobrancelha ao ver uma barreira poderosa com o conceito de EMD cobrindo os discos. Tão protetor demais. Mas tudo bem. Foi por isso que o escolhi. Se um invasor tentasse entrar neste mundo, ele teria que literalmente passar por todos esses universos vivos. E se por algum acaso conseguisse acessar os registros principais, uma barreira que apagava a existência de qualquer ser muito poderoso o aguardava. Ela olhou para seus registros e viu que era uma barreira composta por mais de 1000 camadas de diferentes tipos de armadilhas mortais que apagavam a existência de qualquer pessoa. Ele exagerou. De novo.
Mas é uma das coisas que eu gosto nele. Ela sorriu satisfatoriamente ao ver seu compromisso em proteger a família e as esposas. Quando Victor retornou, ele trouxe suas 4 filhas, que pareciam muito satisfeitas, e uma nova mulher que parecia muito com as outras irmãs, a julgar pela sua pele pálida e sem vida. Não estou satisfeita, rosnou Shub-Niggurath enquanto seus longos cabelos, feitos inteiramente de olhos realistas e dentes afiados, giravam furiosamente ao seu redor. Papai está sendo malvado comigo. Acabei de nascer de novo, quero ser mimada. Mais e mais criaturas colossais começaram a ser criadas ao redor dela, tudo por causa da sua perda de paciência. Shub, controle seu temperamento. Azathoth estreitou os olhos. Shub estremeceu e, no momento seguinte, seu cabelo retornou à cor preta normal e sua expressão voltou a ser sem vida. Com um gesto de mão, Victor lançou essas novas criaturas colossais nos universos recém-criados e limpou a área ao redor dos registros. Não perca o controle sobre os registros, ou será necessário um castigo. Victor falou sério. Shub-Niggurath tremeu diante dos olhos de seu pai. Não se preocupe, pai. Vou ficar de olho nas minhas irmãs. Azathoth falou, como a mais velha, ela tinha mais controle sobre seus poderes, então podia se expressar sem nenhuma merda cósmica acontecendo. Um privilégio que as mais novas ainda não tinham. Por isso, eles precisavam manter suas emoções seladas quando estivessem perto de lugares importantes para Victor. Nyarlathotep e Yogi reviraram os olhos diante das ações da mãe, irmã. Não conseguiam entender a obsessão dela em manter o título de filha. De repente, outra mulher apareceu perto do grupo. Eu sabia que sentia uma presença terrível. Então era você, Shub-Arg, Cthulhu pai. Você fez de novo. Você não pode sair por aí criando essas monstruosidades, por que não? Perguntou Victor, curioso. Diante dessas palavras, Cthulhu permaneceu em silêncio, sem saber como responder. Suas bochechas incharam como as de um esquilo, e ela olhou para a mãe. Você está dando atenção demais ao Azathoth. Ela fez birra. Fufufu, você não conhece Cthulhu? Nosso pai teve um momento de... Yogi ia dizer algo, mas Nyarlathotep rapidamente cobriu a boca. Não a provoque. Cthulhu estreitou os olhos para as irmãs. Usando seus sentidos, ela sentiu a essência do pai nelas, e arregalou os olhos enquanto seus cabelos a cobriam, e seu corpo começou a tremer como se estivesse prestes a ter uma crise. Porra! Victor rapidamente jogou Cthulhu no espaço, longe dos discos. Injusto. Mesmo no eco do vazio, sua voz foi ouvida, e no momento seguinte, a forma de pesadelo de Cthulhu foi vista à distância, destruindo vários universos que foram criados com a aparição de Shub. Fufufufu, ela está fazendo birra de novo. Azathoth riu, divertido. A cacique balançou a cabeça, suspirando por causa dessa birra de proporções cósmicas. Vou acalmá-la. Enquanto isso, fique de olho em possíveis invasores. Sim, Azathoth falou pelo grupo, terminando de dar a ordem. Ele estava prestes a ir em direção à filha, mas parou quando sentiu alguém passando pelo buraco. A atenção do grupo se voltou para o recém-chegado. Finalmente, depois de passar vários anos no vazio e aprender meus truques de roubo, posso ir para este lugar. A cabeça do homem irritantemente bonito explodiu porque ele não suportava mais ver o que estava à sua frente, e logo sua existência se deformou e se transformou em algo completamente distorcido. Parece que as defesas estão funcionando direitinho. Victor pegou a criatura que apareceu e a engoliu. Desta vez, ele veio com algo bom. O que foi, Victor? A cacique perguntou. Um vírus de adaptação. E o conceito de sorte extrema. A sorte é a principal razão pela qual você é feliz, eu acho. A cacique falou. Sim. De qualquer forma, irei agora. Capítulo 966. Seres tolos. Terminou? Kaguya perguntou curiosa ao ver Victor em silêncio. Sim. Victor assentiu enquanto puxava Kaguya para seus braços e começava a acariciar sua cabeça. Os olhos de Pepper, Lacus e Siena brilharam levemente com essa demonstração de intimidade. Eles queriam isso também. Por que você ficou tão séria a ponto de ficar em silêncio? O que ela te disse? Kaguya fez uma pergunta simples com uma frase complexa, admitindo que estava curiosa sobre algo que era difícil para Kaguya. A razão para isso se deve ao fato de que ela foi criada como uma serva, sempre esperando a vontade de seu mestre, um costume que não morreu mesmo depois que ela se tornou esposa de Victor, algo que ela estava ativamente tentando mudar muito mais. Embora sua essência não mudasse tão facilmente, no final das contas,
Ela era uma empregada doméstica. Esse foi seu trabalho durante a maior parte de sua vida, e também pode-se dizer que era seu maior hobby. Ela tem prazer em servir seu marido, como empregada doméstica. Ela é uma empregada doméstica perfeita, mas recentemente ela se viu tentando ser uma esposa mais dominante, esposa empregada. E ela sorriu obscenamente para si mesma, enquanto sua expressão na realidade permanecia tão fria como sempre. Descobri algumas coisas sobre a criação que me levaram a refletir sobre essa descoberta, respondeu Victor, lembrando que a conversa que teve com ela era particular. Nem mesmo Roxane e Amara sabiam dessa conversa, uma escolha que Victor fez por livre e espontânea vontade. Havia coisas que suas esposas não precisavam saber. O fato de haver outro Victor cuidando delas como um todo é uma delas. Afinal, era melhor que essas coisas envolvendo a criação só fossem mencionadas quando elas tivessem suficiente compreensão da criação. Definitivamente não era porque ela era ciumenta e possessiva. Definitivamente não. Ele não era tão mesquinho assim. Entendo. Isso é algo importante? Perguntou Kaguya enquanto se aconchegava em seu corpo. Essas palavras fizeram com que ele olhasse para ele um pouco surpreso. Depois que seu cérebro, parecido com um supercomputador, analisou a pergunta, ele rapidamente obteve a resposta. Um sorriso apareceu no rosto de Victor, e ele disse, não. Não é particularmente importante, e definitivamente não era. Isso era um problema para o seu futuro, não para ele agora. Assim como no momento em que se tornou um vampiro nobre e teve um mundo sobrenatural totalmente novo para descobrir, o mesmo está acontecendo agora. Ele acabou de descobrir que algo muito maior está acontecendo lá fora e, infelizmente, ele não tinha como interferir nisso agora. Não adianta pensar no futuro imprevisível. Ele deve se concentrar no presente. Afinal, a jornada em direção ao objetivo é tão importante quanto o objetivo em si. E seu objetivo atual é se preparar para a transição em seu setor para um setor de nível superior, onde há vários seres tão poderosos quanto os deuses de mais alta patente em seu mundo. Quem sabe? Pode até existir alguém tão forte quanto ele. Afinal, isso não é impossível, considerando que o universo é um lugar muito grande. Como disse um sábio, aproveitem a jornada, jovens. Porque é ela que nos torna quem seremos no futuro. Bem, é reconfortante saber que meu outro eu está protegendo a todos. Isso prova que, mesmo no futuro, eu não vou mudar. Victor assentiu satisfeito. Para ele, isso era o mais importante. Independentemente dos perigos que enfrenta, independentemente do tipo de ser que se torne, ele não quer perder sua essência. A essência que faz Victor. Bem, Victor, entendo. Então não precisa ficar pensando nisso, certo? Kaguya falou enquanto se aconchegava nele. De fato, Victor sorriu. Pepper se aproximou sorrateiramente de Victor e o abraçou. Devido à sua transformação em um verdadeiro dragão, ela não era tão baixa quanto antes. Pode-se dizer que a sua aparência atual era bastante caracterizada como a de uma mulher mais velha, embora sua atitude inocente continuasse como sempre. Afinal, essa era a essência de Pepper. Victor olhou para Pepper e sorriu gentilmente enquanto começava a acariciar sua cabeça também. Pepper lhe deu um grande sorriso satisfeito e se aconchegou mais perto dele. Por alguns segundos, respirou fundo, como se quisesse inalar completamente o cheiro de Victor, e então se sentiu ainda mais confortável. Ela não sabe por que Victor a tirou daquele momento de preguiça, mas não se importa com isso agora. Ela só quer estar perto dele. Cian e Lacus olharam para isso com olhares de inveja. Eles queriam isso também. Ao ver esse olhar, Victor não pôde deixar de sorrir. Ele não sabe se é por causa da raça dos dragões influenciando as garotas ou se elas se desenvolveram naturalmente para se tornarem assim, mas ultimamente, tem havido uma competição constante e saudável por sua atenção. Suas esposas, extremamente competentes, fazem de tudo para realizar seu trabalho com a maior competência possível e, quando terminam, vêm em busca de elogios ou carinho dele. Geralmente, este último envolve atividades mais picantes. Victor abre o braço esquerdo e olha para Cian e Lacus. Um gesto simples que as meninas entenderam imediatamente. Elas imediatamente pulam nele e se aconchegam a ele, como se fosse um enorme brinquedo de pelúcia, e até diminuíram a altura proporcionalmente até atingirem 1,60 metros. Um gesto que não passou despercebido por Pepper, que prontamente usou seus poderes para voltar à sua altura anterior e o abraçou ainda mais forte. Ao ver esse momento rosa, por algum motivo, ela, a deusa nórdica do submundo que detém os conceitos de morte e tempo, sentiu-se bastante injustificada. Seu estômago revirou ao ver aquilo.
Ela sentiu como se tivesse comido um bolo rosa enorme com muito açúcar. Era tão lindo que chegava a ser nojento. E ela queria aquilo para si mesma. Ela queria esse momento cheio de rosa, cheio de amor, algo completamente diferente de seus gostos, como uma deusa gótica da morte. Mesmo que ela não fosse uma deusa gótica na aparência, em termos de aparência, ela parecia uma garota nobre extremamente bonita, com longos cabelos cacheados nas pontas e olhos verde safira. Eu não devia ter ficado aqui. Ela pensou que estava sofrendo danos mais graves com aquela visão do que quando se sentiu traída pelo pai por isolá-la naquele inferno. Afinal, aquela visão apenas indicava o que ela realmente queria: uma família que cuidasse dela, uma família só dela. Ela amava seus irmãos, isso era inquestionável, mas sabia muito bem que seus irmãos eram muito independentes. Eles não têm aquele sentimento de apego que ela deseja. Sim, ela, a deusa do submundo, tem fome de amor e família, algo completamente normal se considerarmos como ela viveu sua existência. Uma existência solitária, completamente sozinha, onde seus únicos companheiros eram os mortos, ou as almas que ela roubava de outros panteões, seres que a tratavam apenas como uma deusa, não como alguém próximo a eles. Apesar da destruição, este lugar é muito bonito, disse Siena enquanto olhava para Asgard. Nosso mundo é melhor, destacou Pepper. Não tem comparação, Pepper. Claro, o nosso mundo é melhor, afinal, é o nosso mundo, zombou Lacus. Há um toque diferente em seu mundo pessoal, afinal, ali era seu lar, o planeta inteiro era seu lar. As meninas eram livres para fazer o que quisessem lá, elas tinham liberdade completa em seu mundo natal. Mesmo que quisessem andar completamente nus, podiam. Afinal, em todo o planeta, só existiam eles como seres sencientes. O planeta deles era como seu grande lar, um lar do qual cuidam com carinho e tentam evitar causar danos o máximo possível, mesmo sabendo que o mundo não é tão frágil. Afinal, Victor o está nutrindo, eles ainda cuidam dele como se fosse seu próprio quarto ou um bem precioso. Victor observou com interesse essa interação. A razão era que ele viu uma aura familiar com sua divindade do coração. Entendo. Parece que o senso de unidade aumentou ainda mais devido à presença de duas divindades dragônicas de At. Victor riu internamente. Foi também por isso que ele estava com ciúmes, além dos sentimentos óbvios. As divindades do lar de Esther e Victor fizeram com que a interação deles parecesse muito mais animada e reconfortante para alguém que deseja sinceramente um lugar para chamar de lar. Como esperado de Bestia, Victor riu do apelido que Afrodite lhe deu, um apelido com o qual ele concordava plenamente. Este era gentil demais para o seu próprio bem, assim como Sasa no começo. Querida, os preparativos estão em andamento. Victor de repente ouviu a voz de Violette em sua cabeça. Como vão as coisas? Victor perguntou curioso. Ele conseguia ver pessoalmente com seus ridículos sentidos dracônicos. Mas por que deveria fazer isso? Ele deveria deixar as mulheres trabalharem também. Cada um deveria fazer a sua parte. Assim, o sentimento de inutilidade não aumentaria, sem mencionar que todos eles precisam de um propósito, ou então ficarão preguiçosos como Pepper, Siena e Lacus, que na maioria das vezes só se movem ativamente quando Victor os sequestra ou quando eles vão treinar e estudar para se tornarem governantes. Os gigantes de gelo e fogo aceitaram após alguma persuasão gentil. A voz de Violette era muito gentil, embora as implicações de suas palavras não fossem. Os elfos eram mais fáceis por causa da nossa raça. Eles tinham prazer em nos servir da melhor maneira possível. Parece que elas são como fadas, hein? Sim, eles são muito apegados à natureza e, como nós incorporamos isso, nos aceitaram facilmente. Embora alguns discordassem, algo que foi completamente resolvido com um sorriso gentil e persuasivo de Natasia, Violette falou, e Victor não pôde deixar de rir internamente disso. Ele sabe muito bem que sua esposa sádica era tudo menos gentil com aqueles que a irritavam. Presumo que houve algum problema com os anões. Sim, eles são desagradáveis. Sinceramente, fico feliz que você não estivesse lá, ou a raça inteira estaria extinta. Os olhos de Victor brilharam levemente com um tom perigoso. O que aconteceu? Eles exigiram a armadura de Natasia para pesquisar e, em troca, considerariam seu pedido. Eles realmente têm coragem, Victor disse, e não foi no bom sentido. E o que aconteceu depois? Nyx os fez experimentar a noite eterna, e agora eles são todos muito leais e dóceis. A noite eterna, uma técnica derivada do medo que a divindade de Nyx tem das noites sem estrelas.
Uma técnica que faz com que todos que a experimentam vivam vividamente seus maiores pesadelos. Pesadelos que são completamente intensificados em vários pontos devido a essa divindade. Vale a pena notar que os anões tiveram muito azar, eles provavelmente nunca mais serão os mesmos. Ótimo, me mantenha atualizada, querida. E garanta que tudo corra conforme o planejado. Sim, querido. Capítulo 967. Um grande negócio. Tudo estava conforme o planejado. Vários anos de planejamento não foram em vão. A morte de Vali, filho bastardo de Odin, um filho de quem ele passou a gostar um pouco mais do que dos outros devido à sua natureza a ser uma cópia exata do próprio Odin. O homem era a cópia exata de Odin quando era mais jovem, por isso Deus o favorecia, mesmo ele não sendo um deus completo, mas um semideus. Uma morte que ela causou após várias manipulações, ela até ficou com a alma dele só para esfregar esse feito na cara de Odin. Anos de planejamento que levaram a roubar vários seres excepcionais de outros panteões. Mesmo agora, Leônidas, Júlio e Vlárion eram as únicas almas excepcionais que ela tinha. Ela havia feito vários planos B caso a guerra não saísse como planejado. Afinal, cautela com Odin nunca era demais. Tudo estava de acordo com o plano dela. Até a possibilidade de ficar incapacitada devido à invocação do END, tudo estava de acordo com o plano dela. Mas ele não estava. Ela olhou de soslaio para Victor enquanto mordia o lábio em frustração devido às notícias recentes. Os outros seres do panteão haviam desaparecido. Os elfos da luz e os elfos negros. Os gigantes de gelo e fogo, os anões, as fadas ocultas, até mesmo Freya, que fugiu do campo de batalha, deixando Odin à sua mercê. Todos esses indivíduos desapareceram como se nunca tivessem existido e, mesmo com seus preparativos, ela não pôde fazer nada a respeito. O que ela deveria fazer? Falar com a Assembleia de Seres Sobrenaturais para condenar Victor. Certo, vamos supor que ela faça isso e, por algum milagre divino, eles a ouçam. O que eles podem fazer contra Victor? Matá-lo? Ah! Se fosse tão fácil, vários seres poderosos já teriam feito isso no passado. Embora seres como Shiva ou talvez Kali pudessem lutar contra ele. O que eles deveriam fazer com sua facção? Uma facção inteira de verdadeiros dragões. O nome de O Ninho do Dragão era bastante óbvio que os esperava diante dessa ação. Se o mundo sobrenatural atacasse Victor, eles poderiam até derrotá-lo, mas as perdas seriam imensuráveis, e isso só enfraqueceria todo o mundo sobrenatural. Um luxo que eles não podiam se dar agora devido à evolução do setor para um nível superior. Portanto, esse cenário é completamente irreal. Sem mencionar que ela não faria isso mesmo se quisesse, já que ela pode ser muitas coisas: manipuladora, traidora, mesquinho e alguém que guarda rancor com muita facilidade, mas ela não era ingrata nem tola. Victor ajudou duas vezes. Primeiro, ele resolveu o problema de baixa vitalidade dela, algo que ela já sabia que aconteceria quando invocasse o Dragão do Fim, um ser poderoso que ela usaria como alavanca contra Odin, e inicialmente teria mais participantes na guerra. Algo que mudou quando Victor ajudou pela primeira vez, restaurando sua vitalidade. Graças a essa ajuda, ela não precisou usar todos os favores do Dragão do Fim. A morte de Frigga pode ser vista apenas como uma questão menor para os poderosos. A recompensa por tirá-lo daquele lugar ainda lhe permite usar o dragão mais uma vez. Algo que também a pegou de surpresa quando o Dragão do Fim falou com ela. Havia duas coisas que ela não previu nesta guerra: a intervenção de uma anomalia como Victor e a possível destruição de seu panteão causada por suas ações irresponsáveis. Inicialmente, ela planejou travar uma guerra de resistência, pelo menos até recuperar um pouco de sua vitalidade para invocar suas armas mais poderosas. Mas isso não foi necessário. Apesar de todos os contratempos, seu plano pode ser considerado um sucesso. Ela derrotou Odin e capturou todos os seus filhos, até mesmo seu pai inútil. Ela foi a vitoriosa. E quando ela estava prestes a fazer planos de guerra para subjugar as outras raças, e Freya, que fugiu, descobriu que as raças desapareceram. Os lugares que antes eram o lar dessas raças estão completamente desabitados, como se todos tivessem se mudado. Ela não precisou pensar duas vezes para entender que aquilo era obra de Victor, especificamente de sua facção. Ela não duvida disso. Se ele era capaz de ignorar os poderosos sentidos de seres como as bestas do fim, era muito fácil para ele fazer o mesmo com seus subordinados, certo? Então, enquanto ela estava ocupada subjugando Asgard, as forças de Victor sequestraram todas as outras raças. Ela efetivamente possuía uma terra desabitada,
onde só existiam os escravos que ela havia capturado na guerra. Ela venceu. Sim, ela venceu. Mas foi uma vitória amarga. Ela não conseguia ficar feliz com isso. Então, era isso que ele queria dizer com não ir atrás dos outros seres, pensou ela ao se lembrar das palavras de Victor. Ah! Ela se recosta na cadeira e suspira. Ela estava cansada, não fisicamente, mas mentalmente. Ela ponderou, o que fazer agora? Não era como se quisesse governar aqueles seres inúteis, ela só queria vingança, e já havia conseguido isso. A última parte do plano de subjugar as outras raças era principalmente para alimentar seu ego. Ela queria mostrar a todos que zombavam dela o quão superior ela era, mas ela não podia exatamente abandonar o panteão. Afinal, mesmo que não recebessem tantas almas quanto antes, ainda recebiam almas, e se ela abandonasse o panteão e o deixasse sem administração, os primordiais viriam bater à sua porta. Ela sabe muito bem que, desde que isso não ameace o equilíbrio, os primordiais não têm intenção de interferir em nada. Abandonar o ciclo de morte e renascimento deste setor, agora que o panteão asgardiano era um dos 3 principais infernos deste setor, era um grande não. Pensando no que fazer, ela refletiu em silêncio por alguns minutos até que uma decisão foi tomada. É isso. Vou leiloar o panteão asgardiano. Ela manteria tudo funcionando até lá e, quando leiloar o panteão, usará apenas as terras. Todos os tesouros e deuses são propriedade dela. Ela nem piscou quando tomou essa decisão. A razão para isso era bem simples. Não é a dimensão que compõe o panteão asgardiano, são os deuses dentro dela. Se ela vendesse essa dimensão, ela estaria apenas se livrando de mais problemas que ela não conseguiria resolver, embora seja uma pena perder os recursos de todo o panteão. Mas enquanto eu estiver governando, posso alocar esses recursos para um lugar seguro e efetivamente transformar este lugar em apenas um grande pedaço de terra inútil. O plano na mente de ela começou a tomar forma. Ela não tinha interesse em ser uma rainha divina. Dava muito trabalho. Agora que havia alcançado sua vingança, ela aproveitaria, lentamente e deliciosamente, como se estivesse saboreando um prato feito pelos chefes mais bem-sucedidos do mundo. Afinal, não há nada mais gostoso do que uma boa vingança servida com o molho de quem a machucou. Os eventos da Guerra Civil Asgardiana só vieram a ser conhecidos por todo o mundo sobrenatural 2 meses depois. Durante todo esse tempo, Asgard esteve fechada, ninguém sabia o que estava acontecendo lá. Apenas alguns poucos, selecionados, sabiam mais ou menos o que aconteceu, mas não tinham um relatório completo. Eles apenas tinham teorias sobre o que poderia estar acontecendo, considerando a guerra demoníaca que levou ela a danificar a Bifrost com um dragão do fim. Afinal, poucos têm pessoas tão capazes de infiltração quanto Victor. Não é que não tenham, mas poucos conseguiriam ignorar as defesas de um panteão inteiro, e ignorar os sentidos das feras do END. Vale a pena notar que o mundo ficou chocado. Mais uma vez, um panteão foi destruído, pelo menos quase, ao contrário dos gregos, onde tantos deuses foram mortos no conflito da Guerra Civil. As baixas em Asgard foram mínimas, pelo menos se ignorarmos as raças que viviam lá, como os elfos e os anões. Praticamente todos os mortais do panteão nórdico foram mortos, tudo o que restou foram os deuses. Uma declaração que levou ao ceticismo de muitos seres poderosos. Afinal, eles sabem que o vencedor é aquele que conta a história. Embora ela alegasse ter eliminado todos os mortais, muitos não acreditaram até terem provas. Uma reunião de seres sobrenaturais foi imediatamente convocada por outros 6 deuses. Desta vez, até o próprio Indra, o deus dos céus, compareceu. Ele estava preocupado que essa onda de queda de panteões pudesse se espalhar para eles. Uma preocupação justificada é que em menos de uma década, 3 panteões deixaram de existir: os gregos, os nórdicos e os egípcios. 3 panteões com milhares de anos de história caíram em menos de uma década. Isso é ridículo. E sabe o que é pior desta vez? Victor, o todo-poderoso dragão do caos, não estava envolvido. Um fato que chocou um pouco alguns deuses como Shiva. Afinal, esse homem parecia estar envolvido em todos os conflitos de grande escala que ocorreram desde que sua existência começou a se tornar mais evidente. Suspeitas pairavam nas mentes dos mais sábios. Eles não conseguiam deixar de olhar para Victor com desconfiança. Afinal, ele era o responsável pela queda de 2 panteões. Portanto, mesmo que ele aparentemente não estivesse envolvido, os mais sábios não descartariam essa possibilidade até terem provas definitivas. Prova que poderia muito bem ter desaparecido agora que se passaram 2 meses desde o incidente. Droga,
Eles só souberam disso porque ela gentilmente contou a todos o que aconteceu com imagens realistas de suas ações, imagens claramente editadas. Afinal, ela não se mostrou usando a criatura do abismo, nem os lacaios do abismo. Ela só se mostrou convocando os heróis, a guerra e como ela derrotou heroicamente o grande e velho mal. O vídeo foi tão editado que ficou óbvio para todos, e foi por isso que ela o mostrou também. Ela estava dizendo aqui, eu destruí um panteão, o que você fará? Uma clara falta de respeito a todos, mas uma falta de respeito que eles não sabiam o que fazer, afinal, eles não tinham autoridade no dito panteão. Os únicos que podiam falar pelos Asgardianos eram os próprios Asgardianos. Seres que se tornaram os cachorrinhos de estimação de ela, se a forma como o guarda-costas ao lado dela era prova suficiente. Certa vez, o poderoso Thor estava de quatro como um cachorro, e uma coleira estava em volta de seu pescoço, demonstrando claramente seu novo status. Ver um guerreiro tão poderoso naquele estado era prova mais do que suficiente para todos os presentes. Asgard não existia mais. E todos tinham que aceitar isso, sutilmente. Shiva, Indra, o Pai Celestial, o Rei Deus do Panteão Celta olhou para Victor que vestia um terno completamente preto, com o cabelo penteado para trás, seu chifre completamente exposto assim como seus olhos dracônicos uma prova clara de seu status como um verdadeiro dragão. Ao seu lado diferente da primeira vez, não era Skatashi quem o acompanhava, mas uma bela mulher com longos cabelos brancos, chifres brancos e olhos dracônicos da mesma cor que os dele, Violet Snow, ou melhor dizendo, Violet Elderblood, a primeira esposa de Victor Elderblood, como eles mesmos disseram, sua imperatriz. Sim, em menos de 2 meses, sua facção estava completamente estabelecida, e Victor posteriormente mudou seu sobrenome para Elderblood, tornando-se o primeiro imperador Victor Elderblood, o progenitor das criaturas do caos, um título um tanto extravagante, mas que combinava muito bem com Victor. Afinal, apesar de ser o progenitor dos dragões de sangue, ele também é o deus do início. Graças a essa divindade, ele pode iniciar qualquer nova raça, se assim desejar, e como o deus da negatividade, que representa todos os aspectos negativos da divindade, graças a isso ele literalmente não tinha limitações para criar uma raça, ou mesmo para alterar uma raça existente. Se quisesse, ele poderia criar tanto uma raça que viesse do lado negativo da balança quanto do lado positivo. Alguns deuses antigos até suspeitavam que ele poderia misturar os dois lados da balança para criar seres que representassem ambos os lados da balança. Afinal, suas divindades o capacitam a fazer isso. Mas se ele pode ou não é uma questão desconhecida. Seus poderes não se limitam a isso. Alguns deuses mais versados na alma sabem que se ele desejar, pode mudar completamente a alma de um ser. Ele poderia transformar a alma de uma formiga na de um humano comum, ou de um humano comum na de uma formiga. Ele não tinha nenhuma limitação nisso. Enquanto houvesse uma alma, ele poderia alterar completamente a existência de um ser. A descrição que os mortais costumam fazer de Deus está lentamente se tornando a imagem de Victor, tudo graças às suas autoridades divinas. Portanto, Sangue Ancião é um nome bastante apropriado, já que ele pode controlar e criar todas as criaturas com sangue. Sem mencionar que, essencialmente, em um futuro próximo, todas as criaturas mortais terão um pouco da influência deste homem em seus corpos. Não apenas Shiva, Indra e o Rei Deus do Panteão Celta estavam presentes. Amaterasu e Aruna também estavam presentes, mas eles estavam sendo ignorados. O motivo? Os chifres adornando orgulhosamente suas cabeças. Eles claramente pertenciam à facção de Victor. Se os chifres e os olhos dracônicos não fossem prova suficiente, a maneira como se sentaram ao lado de Victor era mais do que suficiente. Em termos de influência, Victor tinha maior autoridade ali. E como sua imperatriz, Violeta tinha tanta autoridade quanto ele, foi uma demonstração notável, lá de ela. Victor falou divertido enquanto olhava para a imagem de ela derrotando Odin heroicamente. Ela se conteve para não revirar os olhos diante das palavras de Victor, embora não tivessem uma relação muito próxima como marido e mulher, trocaram conversas e experiências nos últimos 2 meses. Até a sugestão de fazer o vídeo que milagrosamente ele tomou posse foi feita por ele. Um vídeo que continha gravações de todos os eventos da guerra de diferentes ângulos. Até mesmo uma das gravações o capturou diretamente cara a cara, e ela claramente não sentiu ninguém à sua frente naquele momento da gravação. Foi só quando ela viu o vídeo que percebeu que claramente subestimou Victor, muito mais do que deveria. Não se engane, após os eventos do futuro Victor,
Ela fez questão de avaliá-lo da forma mais elevada possível, com base em sua compreensão dos poderes e da criação, mas mesmo assim, ela o subestimou completamente. Chegou ao ponto em que ela começou a achar que ele pode fazer o que quiser porque é o Victor. Sem saber, ela estava sendo infectada com os mesmos sintomas que as esposas de Victor apresentam. Qual é esse sintoma? É uma frase simples que diz: primeira vez? Não se preocupe, você vai se acostumar. Victor era tão anormal. Agora, o que você quer? Como conquistador de um panteão inteiro, você tem o respeito de todos aqui. Então, mesmo que não seja exatamente o líder dos nórdicos, pode fazer um pedido. As palavras de Victor não eram mentira. Apesar do choque inicial, o respeito que os seres sobrenaturais tinham por ela só crescia. Afinal, naquele mundo, o que mais importava era a força, e uma mulher capaz de comandar 3 criaturas END merecia esse respeito. Victor claramente assumiu o comando da reunião, um gesto que ninguém se manifestou contra. Antigamente era Shiva quem fazia isso, afinal ele era o mais forte, mas agora esse título estava nas mãos de Victor. Mesmo que os dois não tivessem lutado para provar quem era o mais forte ou não, apenas em autoridade divina, Victor era superior a todos ali, sem mencionar que ninguém duvidava que ele pudesse derrotar Shiva. Afinal, ele era Victor, certo? Um ser anormal. Quero vender o panteão nórdico. Quem me der o maior lance em artefatos e materiais preciosos receberá de mim a chave de todo o panteão nórdico. Como se uma bomba tivesse caído na cabeça de todos, ela declarou suas intenções. Todos ficaram chocados com isso. Ela sentiu mais uma vez vontade de estrangular Victor. Sua reação de choque foi igual à de todos os outros. Era como se ele não soubesse de nada. Sério, ele era um ótimo ator. Nem mesmo suas esposas perdiam para ele na atuação, porque claramente todos os relacionados a Victor sabiam de suas intenções. Isso é. Victor tosse levemente para indicar que estava se recuperando do choque. Isso é bastante surpreendente.